A Sombra do Flamboyant, de Micaela Vara. Tradução: Cristina Bárcia. Narração: Alice Gonzalez. Livro original publicado pela editora UBK Publishing House. 1. A carta. O voo foi longo e cansativo. A pequena Maria dormiu toda embrulhada em seu assento. Foi a única maneira de fazê-la não me perguntar de novo, como já havia feito tantas outras vezes desde que saímos de São Juan. Quando a gente chega? Quando vou ver o papai? Para ela, era um sonho retornar a Porto da Cruz, brincar no jardim, correr entre as mais variadas flores e nadar na piscina a qualquer hora do dia naquele paraíso sem estações. Para mim era muito diferente. Eu tinha tomado a decisão de retornar à ilha sem saber se estava ou não fazendo a coisa certa. Há 7 meses, quando fui à Argentina, minha terra natal, tinha a intenção de nunca mais voltar a Tenerife, mas essa carta me encheu de dúvidas. Embora os últimos acontecimentos que decidiram meu retorno fossem desagradáveis, eu relia de maneira obsessiva cada palavra escrita, procurando nas entrelinhas algo que, mesmo não expressado ali, intuía que existisse. Duvidava que uma pessoa pudesse mudar tanto em tão pouco tempo. Muita coisa aconteceu entre nós dois, e tudo estava bem vívido na minha memória. Olhei em volta. No avião quase todos dormiam. Eu deveria fazer o mesmo, mas não consegui. Tirei a carta da bolsa e mais uma vez a li. Querida Valéria, escrevo essa carta para que fique um registro do que direi. Desde que vocês foram embora, minha vida mudou completamente. Enquanto estavam aqui, não pensava na importância da presença de vocês em minha vida. Preciso de vocês a meu lado, ouvir a risada de Maria, vê-la correr em minha direção quando eu chegar em casa e sentir seus pequenos braços em volta do meu pescoço. Preciso de você também. Reconheço que perdi quase 5 anos de felicidade. Nosso casamento começou de forma ilógica e não fizemos nada para mudar sua trajetória. Mas acho que não seria tarde demais para começar do zero. Acho que se fizermos nossa parte, ainda poderemos ser muito felizes. Talvez você pense que é impossível por causa de tudo que viu naquela noite. Para sua paz de espírito, direi que não sobrou nada daquilo. Tudo acabou. Eu te amo e quero uma vida tranquila e feliz ao seu lado. Por favor, não duvide de mim. Eu preciso de vocês duas. Sei que Maria deseja vir. Ela me ama e ficará feliz em voltar. Se não fizer isso por você, faça por ela. Eu te mando as passagens. Não posso passar este verão sem vocês. Sara e Carlos chegam a Porto da Cruz em agosto. Agora eles vão para o Egito passar uns dias. Ela me pediu para transmitir a você grandes desejos de revê-la. Leia a carta para Maria, por favor. Amo vocês e estou ansioso para o dia 20 de julho. Dobrei a carta e a coloquei no envelope. Acomodei-me no assento e fechei os olhos, mas não consegui dormir. O barulho dos motores do avião era a única coisa que alterava o silêncio da noite. Olhei para Maria, que dormia tranquilamente. Como tudo havia começado? Quando minha vida, até então quieta e monótona, foi arrastada para dentro daquela montanha-russa de paixões descontroladas. Lembrei-me do dia em que saí da aula de pintura e encontrei Manolita Santamaria. Era uma amiga de infância por quem tinha um grande carinho, além de compartilhar muitos hobbies, incluindo a pintura. Não poderia imaginar que esse encontro mudaria o rumo da minha vida. Manolita morava com a mãe e o padrasto muito perto da minha casa. Era alta e tinha um corpo bem proporcional. Seus olhos, de um azul tão claro que ressaltava ainda mais os cílios pretos, chamavam muita atenção. Quando sorria, mostrava seus dentes perfeitos e 2 belas covinhas formadas em ambos os lados do rosto. Era uma pessoa de trato agradável e ganhava com muita facilidade a simpatia das pessoas. Gostava de pintar como eu, mas não ia também com regularidade assistir aulas ou a museus e exposições de outros pintores. Adorava seu pai, que havia morrido de uma forma estranha 2 anos atrás, o que marcou sua vida. Entretanto, o golpe mais duro foi quando sua mãe anunciou que se casaria novamente. Ela não pensa em fazer isso. Se fizer uma coisa dessas, vou embora de casa, disse para mim um dia enquanto lanchávamos.
Contudo, sua mãe se casou e ela não saiu de casa. No entanto, o ódio por aquele impostor ficou enraizado em seu coração para sempre. Ao contrário, tinha uma casa dita normal. Minha mãe era uma pessoa adorável, que sabia como fazer sua família feliz. Administrava sua casa com dignidade e se preocupava com os mínimos detalhes para que tudo funcionasse com perfeição. Extremamente submissa à vontade do marido a ponto de anular sua própria personalidade. Meu pai era um homem de uma retidão exagerada e não permitia que seus filhos cometessem o menor deslize, por isso não era íntimo de nenhum de nós. Quando minha mãe nos dizia, diga ao papai, alegávamos qualquer pretexto para não fazê-lo, por sempre temer sua incompreensão. Naquela manhã, quando encontrei Manolita, estava pensando em como participaria da festa de aniversário de Ana Torres. Ela fazia 16 anos e queria comemorar em grande estilo. Não tanto quanto no ano anterior, porque a festa dos 15 anos de Ana seria lembrada em San Juan por muito tempo, pois sua família tinha uma ótima condição financeira. Não era uma grande amiga, mas sempre tivemos muito afeto uma pela outra. Espero que me deixem ir, disse para Manolita. Mas nunca se sabe como meu pai reagirá. No ano passado, por causa do aniversário de 15 anos de Ana, já tive problemas, e se não fosse por causa da minha mãe, não teria ido. Manolita me escutou em silêncio e depois de alguns minutos falou com um largo sorriso. Já sei! Claro que sabe. Você conhece meu pai. É muito teimoso e não há quem o faça mudar de ideia. E dessa vez, acho que não posso contar nem com a ajuda da mamãe. Mas olha o que tenho aqui. Quase me esqueço de te mostrar. Pôs a mão no bolso e tirou um catálogo de obras de pintura, uma exposição do pintor Lopes Leovinho, que seria inaugurada naquela noite às 8. Como você não me contou? É meu pintor favorito. Tenho tanta vontade de conhecê-lo pessoalmente. Que maravilha! Está bem. Eu te disse que poderia me usar como desculpa. Já sabe. Pai, vou em uma exposição. E como com essas coisas ele não implica, a exposição é uma festa de aniversário. Como é fácil falar. Mais tarde ele descobre de algum jeito e nem quero pensar na reação dele. Bem, filha, você tem bastante medo dele, hein? Se eu sempre fizesse o que eles querem, minha vida seria um inferno. Mas faço o que quero sem perguntar a ninguém, porque do contrário eles sempre dirão que não, pelo costume. Bem, o fato é que podemos ver essa exposição porque não quero perdê-la por nada no mundo. Tenho muita vontade de conhecer Lopes Leovinho, e talvez não tenha outra oportunidade. Um minuto, disse minha amiga sinalizando com a mão para um táxi. Quer dizer que você vai à exposição, porque no que me diz respeito não penso em perder tempo com uma coisa dessas. Tenho outros planos para esta tarde. Além disso, a exposição ficará aberta por 15 dias. Podemos ir outra hora, não acha? Não, vou esta tarde, respondi resolutamente. Bem, então fique com o catálogo e divirta-se. Estou indo ao cinema. Você sabe com quem? Sim, com o Eduardo, imagino. Pois imaginou errado. O lance com o Eduardo ficou para trás. Vou com o Jorge. Suponho que você não se importará. Fiquei pensativa antes de responder, lembrando o tempo em que eu saía com Jorge. Parecia sério e ia muito bem. Ele era atencioso e carinhoso comigo, e eu me sentia muito bem em sua companhia. Pertencia a uma família rica de San Juan. Viviam em um rancho dos sonhos, com todo o conforto e um modo de vida que não estava ao alcance de qualquer um. Eles tinham uma das melhores adegas da região e naquela casa não faltava nada. Portanto, quando começamos a namorar, meus pais, especialmente meu pai, não cabiam em si de tanta alegria. Já via a filha dele casada com um dos garotos mais desejados de San Juan e todos os seus planos giravam em torno do nosso casamento. Lembrei-me com tristeza de todas as censuras que recebi quando lhes disse que não havia mais nada entre nós. Depois, sem nem querer saber as razões do término, meu pai ficou quase um mês sem falar comigo. O pior é que quem poderia ser minha aliada, minha mãe, lhe dava razão. Quanto a mim, o que aconteceu com meus sentimentos e como eu suportava tudo aquilo, as censuras de meus pais e os comentários do povo, sofri tudo em silêncio. Eu havia colocado aquele garoto em um altar. Amava-o de verdade, com a pureza do verdadeiro amor. Envolvi meu casamento em uma auréola de fantasia onde tudo era belo e transparente, onde nada poderia falhar.
Por isso, talvez, todo o meu mundo veio abaixo como um castelo de cartas naquela tarde. Lembro perfeitamente. Havíamos ido ao cinema. Era um filme normal, daqueles que não deixam lembranças, mas não esquecerei jamais. Ao sair do cinema, entramos em um bar para tomar umas cervejas como sempre fizemos, e então Jorge propôs que fôssemos para sua casa. Mas por quê? Talvez seus pais não gostem tanto da ideia. Então Jorge se aproximou e, tomando minhas mãos entre as suas, respondeu: Essa é a boa notícia. Meus pais viajaram e ninguém nos incomodará. Temos direito a um pouco de intimidade, não acha? Aproximou-se tanto que inconscientemente me afastei para não chamar atenção. Não entendia o que estava acontecendo. Tudo havia sido tão lindo até aquele momento. Não podia ser. Estava enganada. Mas não entendo. Por que temos que ir para sua casa? Perguntei incrédula. Está dizendo que vamos para lá porque seus pais não estão? Ele confirmou com um movimento de cabeça. Então você está me propondo... Eu não quis aceitar a realidade. Meu mundo desmoronava e não podia ficar impassível. Minha felicidade afundava e como um náufrago me agarrava a uma tábua para me manter à tona. Porém, Jorge não estava acostumado a negativas. Durante toda a vida foi o menino mimado que fazia tudo o que queria, e agora não tinha por que ser diferente. Pois está bem claro, disse chateado ao perceber minha estranheza. Imagino que não seja preciso estudar muito para saber que um homem apaixonado deseja que sua namorada esteja disposta a demonstrar todo o seu amor. Soltou uma risada que me pareceu uma bofetada na cara. Não podia continuar com aquilo. Minha educação e minha moral não me deixavam seguir ouvindo, e me levantei para sair. Ele se ergueu também e, me agarrando por um braço, falou em um tom muito alterado. Bem, não fique assim. Somos namorados e isso não tem a menor importância. Me esquece, disse dando um forte puxão para me desvencilhar de suas mãos. Se esse é todo o amor que sente por mim, pode guardá-lo. Não o quero e não preciso dele. E agora me deixe. Vou para casa. Sem dizer mais nada, coloquei o sobretudo. Ele voltou a me segurar pelo braço enquanto dizia em um tom ameaçador. Pense bem no que está fazendo. Se partir agora, nunca mais voltaremos a nos ver. Dei meia volta e parti. Esse foi o fim. Os dias seguintes foram horríveis. Eu o amava, mas não estava disposto a satisfazer seus desejos. Além do mais, pensava, se ele me amasse mesmo, não me teria feito uma proposta dessas. E se em um momento de desejo a fizesse, teria que compreender o porquê de minha resistência. Mantive a esperança de que ele pensasse desse jeito. Por muito tempo esperei um telefonema pedindo perdão. Isso nunca aconteceu. Depois de algum tempo, ouvi que o haviam visto com outra. Foi quando disse a meus pais que já não éramos nada, nem amigos. E quando quis explicar as razões do término, os dois se negaram a me ouvir, alegando que independente do que fosse, com certeza eu era culpada. Para que dizer mais? Deixei o tempo passar, e aquilo que foi um amor intenso, puro e desinteressado, foi se transformando primeiro em ódio, depois em indiferença. Chegou o dia em que eu não conseguia mais entender o porquê de ter me apaixonado por ele. Por isso, quando minha amiga me perguntou se eu me importava com o fato de ela sair com Jorge, surpreendi-me ao perceber até que ponto eu era indiferente. Com toda a sinceridade respondi, não, claro que não. A gente terminou faz muito tempo. Você nunca me contou porque seu namoro acabou. Coisa minha. Respondi de forma curta. Sim, foi o que você me disse. Mas se fosse tão boa amiga como diz ser, me daria mais detalhes para que não acontecesse o mesmo comigo. Quero muito continuar com ele, entende? Fiquei ali olhando para ela. Ao ver sua cara de súplica, me vi no dever de lhe dar alguma explicação. Mesmo a conhecendo bem, não sabia até que ponto me compreenderia. Então, se quer saber a verdade, tenha cuidado, porque cedo ou tarde ele vai querer te levar para a cama e... Manolita não me deixou terminar. Ah, era isso? Já me levou. E foi por isso que você o deixou? Não soube o que dizer. Estava claro que éramos boas amigas, mas nossa maneira de pensar estava a 1000 anos-luz de distância. Por isso, em vez de prosseguir com aquela conversa, preferi mudar de assunto. Bem, irei à exposição. Não sabe o quanto eu agradeço por me mostrar o catálogo. Não ficaria sabendo se não fosse por você. Despedimo-nos e logo ao entrar em casa mostrei o catálogo ao mesmo tempo que dizia o que faria naquela tarde. Meu pai me olhou e comentou. Quando será que você pintará assim? Sem dizer uma só palavra,
Tirei o catálogo de suas mãos e fui para o meu quarto. Doía-me o pouco caso que faziam de minha arte e que não me valorizassem, independente do que eu fizesse. Sabia que tinha muito que aprender como pintora, mas também sabia que, por melhor que eu fosse, jamais seria o bastante para minha família. O tempo mudou à tarde. Parecia que começaria a chover. Corria um vento frio e não dava vontade de sair. Porém, me agasalhei bem, coloquei umas luvas e o cachecol e fui para a exposição de Pedro Lopes Leovinho. Era sua primeira exposição em São Juan. Esse pintor galego adquiriu grande fama, principalmente por suas naturezas mortas e retratos. Nas aulas de pintura, davam-nos reproduções de seus quadros que todos copiávamos com entusiasmo. Era um sonho ver meu ídolo pessoalmente. A sala já estava cheia de gente quando cheguei, mas a maioria estava ou falando com o pintor ou conversando com uma taça nas mãos. Sei que isso é normal em dia de abertura, mas me incomodava demais. Sempre me parecer uma descortesia para com um artista. Por isso nunca ia no primeiro dia. Dessa vez, havia feito uma exceção pelo desejo de conhecer Leovinho. Era um homem alto, bem apessoado, de uns 40 anos. Falava com todos com desenvoltura e simpatia. Tinha um sorriso fácil que mostrava uma dentadura branca contrastante com sua pele morena, olhos pretos, de olhar penetrante e zombeteiro. Percorri a sala admirando sua obra e de vez em quando dirigia minha visão para onde ele estava, sempre recebendo palavras de admiração. Os preços das diferentes obras eram altos, mas ali havia pessoas ricas e grandes colecionadores, que pagariam o que lhes fosse pedido para poder ter um quadro de Pedro Lopes Leovinho. Dei 2 voltas no salão e lamentei por não ter dinheiro para poder adquirir alguma daquelas maravilhas. Eram quadros alegres e serenos. Dava para perceber a sensibilidade de seu criador através deles. Um em especial chamou minha atenção. Representava uma jovem que caminhava ao longo de uma praia, com os pés descalços. Tinha uma expressão de tristeza no rosto e um chapéu nas mãos. O vento lhe batia de frente e seu vestido esvoaçante se agarrava ao corpo enquanto seu cabelo balançava. O mar estava calmo, mas ao longe uma tempestade se formava. A julgar pela longa sombra dela formada sobre a areia e pelos tons alaranjados do céu, o passeio da jovem se dava ao entardecer. Fiquei admirando o quadro. Você é pintora? Perguntou alguém às minhas costas, e ao me virar constatei com surpresa que era o próprio Lopes. Respondi um pouco tímida. Apenas uma estudante de pintura e uma grande admiradora sua. Você me chamou a atenção por ter reparado nesse quadro, um dos meus favoritos, e que, como pode ver, ainda não foi vendido. Há muitos críticos de arte e muitas pessoas entendidas no assunto aqui, mas só você teve tanto interesse nele. Por que não volta outro dia para que possamos conversar com mais calma sobre pintura? Hoje preciso atender a muita gente. Sim, sempre faço isso. Não costumo vir no dia da abertura porque não se consegue apreciar direito os quadros. Dessa vez abri uma exceção para conhecê-lo. Voltarei amanhã. Até amanhã, então. E me estendeu a mão. Senti o toque forte e quente daquela mão e um arrepio correu pelas minhas costas. Quando cheguei em casa não fiz o menor comentário. Nem dei nenhuma explicação. Também ninguém me perguntou nada. Fui dormir cedo, mas pensei por um bom tempo no amanhã. Sentia-me com sorte por ter um encontro com Leovinho, ainda mais por ter sido iniciativa dele. Dormi e sonhei. Estava em um escritório localizado em uma casa muito antiga, cheio de telas, pinturas bagunçadas, pincéis sem lavar, trapos, pó e sujeira por todos os cantos. A primeira impressão ao ver aquele caos foi decepcionante. Ele começou a pintar sem reparar na minha presença. Com pinceladas rápidas e precisas, foi criando um mar, umas pedras e uma moça com um chapéu na mão. Ela olhava para o pintor e ria. Ele se virou para mim e me perguntou o que fazia ali. Eu quis sair correndo, mas algo me impedia. Voltei a olhar para a jovem do quadro. Já não estava rindo. E lágrimas abundantes escorriam de seus olhos ao longo da tela, borrando a pintura, formando no chão uma grande poça de tinta vermelha. Acordei por volta das 8 como de costume, e também como de costume fui até a janela. Tinha caído muita neve durante a noite. O mês de agosto chegava ao fim. Aquele inverno tinha sido muito cruel, com nevascas fortes e abundantes. Depois de me arrumar e tomar o café, fui para a biblioteca onde trabalhava no turno da manhã.
O trabalho era simples e tranquilo, mas o salário era muito baixo. Ainda assim estava feliz. A maioria eram estudantes que escolhiam um livro e em silêncio se retiravam para fazer suas consultas. Em outras ocasiões os levavam para casa e eu tinha que anotar em suas fichas. O tempo passava rápido, menos naquela manhã quando parecia que o relógio havia parado. O frio era intenso quando saí para a rua. Subi o cachecol e a gola do casaco o quanto pude até o nariz. Caminhei com muito cuidado pelas calçadas geladas para não cair. O clima em casa estava sempre agradável. Meu pai era um homem friorento e a calefação funcionava a todo vapor. Havia pucheiro para comer. Nos meses frios, eu gostava tanto desse prato quanto do churrasco em tempos mais quentes, quando acendíamos a churrasqueira e armávamos a mesa grande no jardim. Era tradição na minha casa churrasco aos sábados e sempre vinha gente de fora, amigos ou familiares que faziam daqueles momentos pós-almoço divertidos e agradáveis. Minha mãe preparava uma deliciosa sobremesa. Minhas irmãs e eu colocávamos a mesa e meu irmão ajudava papai na churrasqueira. Meu primo Luiz, que gostava muito de minha irmã Lola, nunca faltava. Para ela, a festa não era a mesma sem ele. Via-se que era um romance sério, ainda que meus pais não achassem graça alguma por conta da consanguinidade. Todo mundo fazia elogios à minha irmã Delfina, que era a caçula, repetindo quão bonita estava. Ela ficava sempre muito feliz com essas reuniões. Era minha irmã favorita, alta, magra, loira de olhos azuis, alegre e extrovertida, sem dúvida a mais bonita da casa. E ela sabia bem disso, tanto que a coqueteria era o grande defeito que diminuía seus encantos. Já Raul e eu nunca nos demos muito bem. Ele era apenas 3 anos mais velho que eu, mas nossos mundos não tinham nada em comum. Já Lola, a mais velha, seguia sua vida e sempre me tratou como a irmã que nascera 5 anos depois dela e que de vez em quando usava seu batom ou sua sombra. Não sei por que isso a tirava do sério. Naquele dia, ao chegar em casa, me deparei com uma cena nada agradável. Meu pai estava dando um belo sermão em Lola por causa do nosso primo, mas minha irmã, tão autoritária quanto ele, batia de frente. Verdade seja dita, era a única que se atrevia a isso. As últimas palavras que ouvi antes de um forte bater de portas foram: "Tenho 27 anos e sei perfeitamente o que me convém, então não me dê ordens, porque farei o que quiser." É de se imaginar que depois daquilo meus pais estivessem alterados. Quando nos sentamos para comer, mantivemos um silêncio sepulcral. Criou-se uma atmosfera irrespirável na qual o único ruído que se podia ouvir era o da respiração furiosa do meu pai e a voz medrosa da minha mãe que, com a panela na mão, perguntava-nos se queríamos mais. Claro que a cadeira de Lola estava vazia. Quase esqueci do compromisso que tinha e do qual não pensava em dizer nada. Arrumei-me lá pelas 6 e quando me despedi, meu pai, que estava lendo o jornal, tirou os óculos e me interpelou. "Aonde você vai? Será que também fará o que lhe der vontade, sem explicações?" "Vou novamente à exposição. Havia muita gente ontem e não pude vê-la direito." Comentei com um fio de voz. "Bem, mas já sabe que horas deve voltar", falou ele franzindo a testa e apontando para a porta da frente. Era evidente que o caos se aproximava da minha casa. Fui embora sem ver minha irmã, que seguia trancada no quarto. Talvez tenha sido egoísmo de minha parte não querer participar de sua infelicidade, mas naquele momento, meu pensamento estava fora de lá. Fui para a rua com a sensação de ter me libertado de um peso enorme e apressei meu passo temendo que algo me impedisse de ir. Era o fato mais importante que me acontecia em muito tempo. Eu não queria nem imaginar outra coisa que não fosse a minha reunião com Lopes Leovinho para conversar sobre pintura. Quando cheguei, apenas 2 pessoas contemplavam a exposição, e Lopes estava sentado em um banco, lendo um livro. Aproximei-me dele com medo de que já não se lembrasse de mim. "Boa tarde", disse receosa de interromper sua leitura. "Oi, boa tarde. Está com frio?" perguntou em um tom jovial. "Na verdade, hoje está fazendo um dia terrível. Deve estar mais de 30 graus na sua terra, não?" "Sim, lá agora é verão. Veja, como tem pouca gente, falemos sobre o quadro." Dizendo isso, ele pegou no meu braço e me conduziu até o final da sala, onde estava entardecer na praia. "Ontem você ficou um bom tempo admirando esse quadro, e eu gostaria que me dissesse o que vê nele." Estranhei o fato dessa jovem, tendo ao seu redor tudo para ser feliz,
expressar tanta tristeza. Eu sou uma apaixonada pelo mar, e se estivesse em seu lugar com uma praia só para mim, caminhando descalça, com um pôr do sol tão iluminado, teria motivo suficiente para estar alegre. Gostei também da tormenta que vem desde o mar, e que talvez seja uma réplica do que a aflige, sua própria tormenta interior que não é capaz de dissimular. Ou talvez possa se entristecer pelo fim do dia e ter que deixar de passear pela praia. Não sei, gosto de tudo nesse quadro. É possível criar uma novela só de contemplá-lo. Olhei para Leovinho e me surpreendi ao ver o semblante sombrio em seu rosto. Depois de um silêncio embaraçoso, perguntou: "E essa novela? Teria um final feliz ou não?" Estranhei sua pergunta. Era como se estivesse realmente interessado na novela hipotética que poderia ser escrita ao contemplar o quadro. Depois de pensar um instante, respondi: "Gosto mais dos finais felizes. Quem dera a vida fosse uma novela assim, mas nunca é como acontece porque termina com a morte." Naquele momento se aproximou uma senhora para cumprimentá-lo, e fiquei feliz pela interrupção, pois pressenti que tinha chegado a um ponto delicado. Ele se desculpou e atendeu a recém-chegada que o ocupou por um bom tempo. Retornando a mim, disse: "Onde estávamos? Ah, sim, gostaria que você conhecesse meu estúdio e que posasse para mim. Tem um rosto muito bonito e expressivo. Com certeza um retrato seu seria um sucesso." Aquela proposta foi inesperada e interessante. O fato de ele querer me pintar era por demais satisfatório, além de fazer com que eu aprendesse a sua técnica. Sempre foi uma incógnita para mim ao ficar diante de uma tela em branco como um pintor famoso começaria a criar uma obra. Agora teria a oportunidade de vê-lo. Sem pensar duas vezes, daria minha resposta quando se aproximaram 2 visitantes, o que interrompeu nossa conversa mais uma vez. Então tive tempo de pensar melhor em tudo aquilo. Tinha que contar ao meu pai, ter sua permissão para chegar em casa mais tarde do que de costume e me preparar para o seu modo de ver as coisas, sempre pelo lado ruim. Não seria possível. Demorou bastante para que ele retornasse, quando falei com toda a franqueza qual era o problema. Ele pareceu muito surpreso. "Você não é maior de idade? Não acredito que seu pai possa dizer algo a respeito, pois não tem nada de ruim em minha proposta. Além disso, não tem por que chegar tarde em casa. Eu, a partir de amanhã e os demais dias, quero pintar algumas paisagens dessa terra antes de ir embora. Meu estúdio fica em um quarto que aluguei nessa mesma rua, não muito distante daqui. Enfim, eu gostaria que pensasse. Me dê seu número, que ligarei amanhã." Não poderia dar o número de telefone, já que havia decidido não contar nada em casa. Quase atropelando suas palavras, disse um pouco embaraçada: "A que horas venho amanhã?" "Mesma hora de hoje, ou antes, se puder. Esperarei no número 15, térreo. Se tiver um vestido decotado de verão, traga-o. Não tema, porque o quarto possui uma boa calefação", comentou. Com um sorriso simpático, me estendeu a mão ao mesmo tempo que uma nova interrupção se aproximava de nós. Dessa vez, uma mãe com sua bela filha. Não sei por que me incomodou o jeito familiar com que ela se aproximou do pintor. Quando ia embora, me virei para olhar, e as duas estavam falando com ele com muito entusiasmo. Quando cheguei em casa, tudo estava muito silencioso. Minha mãe na cozinha preparando o jantar, meu pai no salão folheando um jornal esportivo. Meu irmão ainda não havia chegado. Delfina em seu quarto preparando-se para uma prova. E onde estava Lola? Aproximei-me de seu quarto e bati devagar na porta. Como não tive resposta, resolvi chamar por ela. "Lola, sou eu. Posso entrar?" "Entra", respondeu. Lola não era tão bonita quanto Delfina. Era mais baixa em estatura e um pouco mais gorda, de pele morena, lábios carnudos e dentes perfeitos. Olhos pequenos que sabia maquilar muito bem e nariz um pouco grande. Era sensata, carinhosa e muito elegante. Conseguia a amizade de todos com os quais se relacionava com facilidade. Estava deitada em sua cama no escuro e quando fui acender a luz, disse: "Não acenda, por favor. Deixe só a claridade da rua." Aproximei-me dela e perguntei se não havia comido. "Nem quero sair para jantar. Não penso em ver o tirano do nosso pai nunca mais. Amanhã falarei com Luiz e veremos que decisão tomar. O que posso dizer é que quando eu não estiver mais aqui, você tem que se fazer forte, porque se continuar assim nunca terá sua própria vida. Lembre-se do que aconteceu com Jorge, que quando você decidiu terminar, todos reprovaram. Perguntaram alguma vez os seus motivos?"
Não, era melhor ofender e insultar do que ouvi-la. E você se calando como uma imbecil. Como me deu vontade de te sacudir para ver se você reagia e se defendia em vez de se calar. Mas não sou como você, por isso, farei o que diz meu coração. Estava tão nervosa que deixei que desabafasse, sem interrompê-la. Quando estava me acostumando com a escuridão, pude reparar em seu semblante. Seus olhos, sem maquiagem, avermelhados e inchados pelo choro, pareciam ainda mais pequenos. A expressão do seu rosto era uma mistura de amargura, raiva e desprezo. Mas o que você fará se... Não consegui terminar. Minha irmã tinha tomado uma decisão drástica e, ainda que não fosse sua confidente, agora compartilhava comigo os pensamentos acumulados na solidão do seu quarto, entre lágrimas e suspiros, que ninguém se importou em escutar. Talvez por isso, me confessou que pretendia sair de casa. Tanto faz que Luiz queira ou não, disse em desespero. Ficamos um bom tempo em silêncio, e então, abraçando-a, apertei-a contra mim e a beijei uma e outra vez. Ela retribuiu o abraço, mas logo se afastou e disse: Não seja boba, minha irmãzinha, e não deixe que os demais governem sua vida. Toma suas decisões sem consultar a ninguém. A vida é sua, e você não tem que dar explicações do que fizer com ela. Nesse momento, eu não soube o que responder. Fiquei calada pensando que já havia tomado uma decisão assim. Devia contar a ela? Olha, comentei para quebrar um pouco o gelo. Mamãe está na cozinha preparando o jantar. Trarei algo para você comer. Deve estar com o estômago vazio e tão fraco que não terá forças para vencer esta batalha. Saí e fui até a cozinha. Minha mãe havia feito empanadas de pimentão, que todos gostavam muito, e era o prato preferido de minha irmã. Aproximei-me dela e lhe pedi algumas para Lola. Enquanto preparava um prato, olhava-me e dizia: Fale com sua irmã. Esse casamento não pode se realizar. Nesse caso, estou com seu pai. Luiz é um bom moço, mas veja o que aconteceu com Mariana. Também são primos e veja, uma filha cega e um casal desfeito pela tristeza. Outros nascem com deficiência mental. Não sei como sua irmã pode ser tão inconsequente e não pensar nisso. Mas, mamãe, nem sempre acontece. Há muitos casos em que as crianças nascem sem deficiências e bonitos. Por que temos que pensar no pior? Se você gosta de verdade de Lola e deseja que ela seja feliz, deve convencê-la a desistir disso. Ela não nos ouve. Toma, leve as empanadas e fale com ela. Peguei o prato e ali estava eu, no meio daquele dilema. Lola querendo ir embora e minha mãe me implorando para que falasse com ela e a fizesse voltar atrás. Eu concordava com eles. Casamentos entre primos corriam um alto risco de descendência com problemas. Mas duas coisas deviam ser levadas em conta: o tanto que estavam unidos desde pequenos e que nem sempre o pior acontecia. Somente uma coisa me preocupava: seria Lola capaz de vencer qualquer dificuldade por amor? Ou esse amor crescia e se alimentava pela oposição contínua de nossos pais? Se por acaso fosse como eu mais temia, mais obsessão do que amor, que tipo de felicidade a esperava? Voltei ao seu quarto com as empanadas fumegantes. Minha irmã deu um salto na cama ao vê-las. Ah, que gostosas! São muitas. Coma também. Ficamos em silêncio enquanto eu me acomodava ao seu lado. Eu contei os medos da nossa mãe, que também eram os meus, e meu receio de que não se amassem o suficiente. Lola me encarou e respondeu muito séria. Para mim, não existe outro homem na face da terra. Tenho certeza do que quero, o que preciso e o que me fará feliz. Pode vir uma criança como a de Mariana, cega ou deficiente mental? Bem, o mundo não acabará. De qualquer forma, é um problema meu e sou eu quem o enfrentará. Se eu me caso com quem eles querem e o casamento vai mal, terei a ajuda deles? Provavelmente nem se lembrarão de que foram eles que elegeram um noivo e me dirão: filha, o casamento é para toda a vida. Sossega e segue sem se queixar. Não, Valéria. Sei que estiveram pressionando você para que me fizesse desistir, mas estou decidida, e nada nem ninguém me fará mudar de ideia. Amanhã falarei com Luiz. Os tios também não estão muito a nosso favor, mas não nos reprimem como nossos pais. Decidiremos e resolveremos como pessoas adultas que somos. Não tive oportunidade de lhe contar nada sobre mim, nem sobre minhas visitas ao estúdio de Leovinho. A conversa já estava sobrecarregada de emoções.
Outro dia falaríamos de irmã para irmã, como eu sempre quis. Até então, nunca havíamos feito confidências. Quando tive problemas, por que não falei com ela como tantas vezes depois? Eu teria gostado muito, e seria um consolo poder desabafar minhas tristezas em seu ombro. O jantar familiar transcorreu ainda mais tenso que o almoço. Ninguém falava, ninguém comentava o frio que fazia ou a nevasca que caía. Eu desejava me levantar da mesa e ir para o meu quarto, porque temia que meu pai me pedisse, como minha mãe, que intercedesse para fazer Lola desistir daquela loucura, como diziam. Por sorte, naquele momento eu não existia para ele. Antes de ir para o meu quarto, entrei no quarto da minha irmã para lhe desejar bons sonhos e dizer que tudo ficaria bem. Ela me olhou com carinho e me disse com um piscar de olhos: "Obrigada, irmã, por tudo." Eu tinha 22 anos e acabava de me encontrar com Lola. Nunca mais, passasse o que fosse, eu me separaria dela, nem deixaria que aquela cumplicidade morresse. Quando me vi sozinha no meu quarto, comecei a pensar em mim mesma. Pensei em Pedro Lopes, na forma em que me deu sua mão, nas duas possíveis clientes que chegaram ao final, em nosso encontro do dia seguinte no estúdio, nas tardes que seguiriam aquele primeiro encontro e o quanto poderia aprender com ele. Pouco a pouco, fui vencida pelo sono e adormeci com a lembrança de seu rosto simpático. Meu despertador tocou às 8 em ponto. Olhei pela janela para ver como estava o tempo. A neve do dia anterior brilhava debaixo dos raios de sol que começavam a nascer. Que bom! Um dia iluminado. A manhã transcorreu de forma tranquila. Não vi minha irmã, pois ela tinha acordado ainda mais cedo do que eu e já tinha saído. Tive pouco trabalho na biblioteca. Na rua, as crianças jogavam bolas de neve uma nas outras e faziam bonecos. Eu desejava que, ao chegar em casa, a situação tivesse se resolvido e que, dentro do possível, tudo se normalizasse, mas me equivoquei. Minha irmã e Luiz se reuniram pela manhã. Dispunham de meia hora em seu trabalho no banco para tomar café e ali, saboreando a xícara de um líquido cálido, resolveram se casar o mais rápido possível. Foram primeiro à casa dos meus tios, mais razoáveis que meus pais para contar. Eles compreenderam e aceitaram. Com meus pais não foi tão fácil. Apesar dos meus tios terem ligado para darem seu parecer sobre a questão, eles se negaram a ouvir. Meu tio não parecia nem irmão do meu pai. Era compreensivo, paciente com seus filhos e respeitoso e amável com sua mulher. Para seus filhos, era um amigo com quem podiam falar e tanto Luiz como Marga o adoravam. Tentou fazer com que meu pai visse que, ao se opor, somente traria desgosto e afastaria os dois. Porém, todos sabiam que depois que meu pai adotava uma postura, não havia nada nem ninguém que o fizesse mudar de opinião. Ao entrar pela porta, a primeira coisa que ouvi foi a voz do meu primo dizendo em tom desafiador: "Está errado, meu querido tio. Não viemos lhe pedir permissão para nos casar porque, não sei se percebeu, não precisamos. Então nem precisa dizer que não autoriza. Viemos aqui comunicar que nos casaremos o quanto antes, porque não quero que minha futura esposa passe outro dia como o de ontem. Gostaria, para o bem de todos, que aceitasse esse matrimônio, mas se não o fizer, é um problema seu." "Jamais o aceitarei!" gritou meu pai fora de si. "Então levo Lola comigo desde agora, para que esteja tranquila até que possamos nos casar. Viverá no apartamento. Digo isso caso seu coração paterno se comova e queira vê-la. Quando sair por essa porta, me esquecerei de sua existência." Estas foram as últimas duras palavras do meu pai. Deu meia volta e se fechou no escritório. Ouvimos quando trancou a porta, e eu, que tinha ficado calada em um canto sem que ninguém reparasse em mim, senti-me aliviada sem a sua presença. "Faça a mala e vamos embora", ordenou Luiz a minha irmã. A tensão pelo momento desagradável que havia passado estava refletida em seu rosto. Depois se dirigiu para mim e, me dando um beijo, disse: "Queremos que seja nossa madrinha. Aceita?" Fiquei surpresa. Até pouco tempo, minha irmã e eu éramos quase desconhecidas. Não compartilhávamos nada sobre nossas vidas além dos nossos pais, irmãos e uma casa. Víamo-nos na hora das refeições. Desde o dia anterior, tudo havia mudado. Ser sua madrinha de casamento era para mim algo maravilhoso. Sentia-me valorizada, e eu não estava acostumada a isso. Sem pensar em seus prós e contras, aceitei. Minha irmã me abraçou e começou a chorar.
Seu choro era comovente e a deixei desabafar. Por fim, Luiz se aproximou e, tomando-a nos braços, disse: Anda, vá fazer a mala. Valéria pode ajudar. Não se preocupe, já verá que com o tempo tudo ficará bem. Fomos montar a mala de Lola. Pegamos suas melhores roupas. Minha irmã gostava de se vestir bem. Separou várias prendas e acessórios e me presenteou. Em uma gaveta de sua cômoda havia um álbum de fotos. Eram do seu nascimento, dos seus primeiros passos. Em muitas delas estava com papai, brincando no jardim. Ela o abriu e começou a chorar. Parece mentira que seja o mesmo pai que antes me adorava e que agora quer desgraçar minha vida. Mamãe me contou diversas vezes a alegria que foi o meu nascimento. O quanto ele brincava comigo, mesmo que viesse cansado do trabalho. O muito que nos amávamos. O que aconteceu? Quando ele começou a se distanciar? Se soubesse quantas vezes eu quis correr para ele e me pendurar em seu pescoço como fazia quando era pequena. Aquela cena era dolorosa para mim. Queria que terminasse de uma vez. Minha irmã sentia falta do que tinha perdido, mas do que eu podia me queixar? Eu, que nunca tive esses carinhos, essas brincadeiras, essa relação. Desejava que minha irmã fosse embora de uma vez, pois precisava de paz e tranquilidade para pensar em mim mesma. Peguei o álbum, meti-o na mala, fechei-a e disse: Vamos, acalme-se. Como disse Luiz, tudo ficará bem. A despedida da minha mãe foi um drama só. Não aceitava uma filha sua sair de casa daquela maneira. Quando a porta da rua se abriu e se fechou de novo atrás da minha irmã chorosa e do meu primo, um suspiro de alívio saiu do fundo do meu coração. Alguém naquela casa tinha tomado uma decisão corajosa. Se eu soubesse aproveitar a oportunidade, aquele seria um bom momento para começar a ganhar independência. Estava decidida a defender o terreno conquistado por minha irmã. Sentamos à mesa para o almoço. Todos encaravam o prato. Minha mãe, ainda chorosa, quase não conseguia comer. Acontecia o mesmo comigo. Meu pai bebeu mais do que de costume, mas não disse uma palavra. Delfina, que chegou em casa depois da partida de Lola, foi a única que comentou alguma coisa do sucesso em sua prova. O almoço terminou e meu pai retornou à reclusão em seu escritório. Pelas 6, fui para o estúdio de Lopes Leovinho. Ninguém me perguntou onde iria. Era o início de uma nova vida. A essa hora, todos os dias, tomávamos o mate. Era como um ritual que não podia faltar. O curioso é que o tomávamos na cozinha, pois a empregada também bebia. Meus pais se sentavam ao redor da pequena mesa, e nós e a empregada, de pé, passávamos o mate um ao outro, enquanto conversávamos sobre assuntos variados. Entretanto, hoje, haveria 2 faltas. A tradição de anos se quebrava. Os últimos raios de sol se estendiam pelas ruas, onde a neve tinha se derretido em sua totalidade. O ar frio da geada noturna incipiente se apoderava da cidade de San Juan, e os poucos transeuntes se abrigavam como podiam.